Olha, falar do Fórmula, falar do Alex, eu acho que é bem especial pra mim, porque foi a virada de chave total da minha vida, sabe? Um cara novo, um cara que queria alguém alguém que pegasse na minha mão e me mostrasse o caminho do sucesso, digamos assim. Tava em busca de tudo isso e apareceram milhares de pessoas, só que foi impressionante. Era muita gente querendo meu dinheiro, era muita gente me prometendo coisas ilusórias. E todo canto que eu olhava na internet, tudo levava pro Alex. Só que parece que eu queria resistir um pouco no início, sabe? Comprei alguns treinamentos, fiz algumas coisas, só que nada dava certo, porque ninguém realmente me mostrava um passo a passo, e eu precisava de um passo a passo para conseguir ter resultado na internet. E, olha, a respeito de dinheiro, eu acho que, não sei se você me conhece, com o que eu aprendi no Fórmula, eu faturei R$1 milhão aos 19 anos de idade. Só que o dinheiro não foi a principal transformação que esse treinamento me trouxe, não foi a principal coisa que o Alex trouxe pra minha vida. O que eu aprendi com esse carequinha aí foi muito mais. Hoje em dia eu controlo totalmente meu horário, eu trabalho viajando o mundo, eu posso terça-feira, 2 horas da tarde, se eu quiser passar a tarde vendo série, ir pro clube com a minha família, eu posso viajar, eu posso falar, cara, o que eu quero fazer agora? Total controle, sabe? E foram muitas coisas. Respeito da minha família, que eu não tinha tanto, as pessoas não acreditavam tanto no que eu podia fazer. Ninguém acreditava que eu podia, sei lá, ganhar R$4.000 em um dia e, sei lá, trabalhar 2 horas. Isso já foi muito frequente, é claro que demora um pouco de tempo até isso acontecer, mas se você tiver o pensamento certo e persistir da maneira certa, com o método certo, que é o que você vai aprender dentro do Fórmula, isso é assim possível pra ti, entendeu? Quando o Alex me pediu pra gravar esse vídeo, eu não pensei 2 vezes, porque eu sei do receio que algumas pessoas têm, eu sei do receio que a gente fica, será que é pra mim, será que eu consigo? E sim, é pra ti, você consegue sim. Uma reflexão que eu quero te trazer aqui é o seguinte: durante quanto tempo você acha que o modelo tradicional de negócios vai durar? A internet está engolindo todo mundo, e ou você se prepara agora, ou tu vai ficar muito, muito pra trás, tá legal? Mas, olha, não tenha dúvida não. Esse carequinha braçudo aí que tem o bíceps do tamanho da minha cabeça, esse cara é fenomenal. O treinamento Fórmula Negócio Online, essa família é fenomenal. E pode procurar meu nome aí. Meu nome é João Castanheira. Eu tenho um certo nome no mercado. Eu te garanto que eu não estaria gravando este vídeo se eu não colocasse a mão no fogo para falar desse treinamento, tá legal? Tem meus produtos, tem tudo. E, gente, Alex, cara, sem palavras pra ti. Um prazer gravar esse vídeo. E tu que tá assistindo aí, para de pensar e seja bem-vindo à família Fórmula Negócio Online. Um forte abraço e tamo junto, meu querido. Gratidão total. Mas vamos falar mais um pouquinho do líder do campeonato. O Vasco bateu o Ceará, campeão da Copa do Nordeste. Essa noite, 3 Vasco, 0 Ceará. E o Vasco é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Quem diria, depois de 3 rodadas, ultrapassou no saldo de gols o Internacional. E tem um jogo a menos que Internacional, que Atlético Mineiro e que vários times. Quem diria que o Vasco estaria na liderança? E o Flamengo, que é o grande favorito do campeonato, está na zona do rebaixamento. Depois de 4 rodadas, o Flamengo é o 17º colocado, meus amigos, com 4 pontos conquistados. A torcida do Flamengo, imagina como é que está, hein, Eugênio? Vendo o Vasco na liderança e o time no Z4. Diga, Eugênio. Não, e o detalhe, que amanhã é aniversário do Vasco, 122 anos de fundação. Então, presentão, hein? Esse é o presente perfeito, né? O clube na liderança do campeonato, o Flamengo, grande rival, na zona do rebaixamento. Vai brigar, Eugênio? O Vasco consegue chegar, consegue ganhar confiança e em cima desse trabalho do Ramon, mesmo com o elenco mais limitado. Você acredita que o Vasco consiga manter isso por um longo período, consiga no longo prazo, num campeonato de 38 rodadas, ficar ali no topo, ficar brigando entre as primeiras posições? Olha, só o tempo vai dizer. O Vasco não tem elenco, o Vasco não tem dinheiro que permita a gente fazer uma projeção dele de disputa de título, disputa de Libertadores. Sinceramente falando, o Vasco tem muitos problemas financeiros, a gente sabe disso, né? Tem tido uma dificuldade enorme para pagar os salários e, ao longo do tempo, isso pesa muito no desempenho de um time. Lembrar que esse campeonato vai até fevereiro, daqui até lá muita água vai correr, mas eu acho que isso se constrói no dia a dia. O importante nesse momento é que ele faz a arrancada perfeita. 3 jogos, 3 vitórias. Mas é claro, você olha para o elenco do Vasco, você vê que tem dificuldades, né? O Vasco não tem essa qualidade toda.
tem hoje um time organizado e um técnico que está sabendo extrair o máximo de seus jogadores. Pode melhorar um ponto ou outro? Pode. Chegaram alguns jogadores, como o Guilherme Paredes, que entrou no finalzinho do jogo, que ainda pode ser muito melhor explorado no elenco do Vasco. Isso pode acontecer, é fato. Mas a questão passa muito por equilibrar o desempenho do time dentro de campo com a administração do clube. Fazer com que esse time tenha suporte ao longo de um campeonato desgastante. O Vasco ainda tem Copa do Brasil, o Vasco ainda tem Sul-Americana. O Vasco se manter equilibrado para seguir nessa competição. É muito difícil, não é fácil para o Vasco chegar longe. E aí, Bueno, acredita que o Vasco possa, no longo prazo, sustentar uma posição, se não exatamente na liderança, mas ali naquele G4 do Brasileirão? Eu não acredito muito, não. Mesmo, por exemplo, na vitória contra o São Paulo, o Vasco foi mais eficaz, por isso mereceu a vitória, mas você percebe que é um time que tem algumas dificuldades. É a segunda partida sem o Pikachu, por exemplo, no lateral direita, né? Jogou o Vink naquela posição. Você tem alguns destaques, né? Para não resumir o time no Cano, o Benítez entrou muito bem. Acho que ele está fazendo um bom início de campeonato, é o Benítez. Na armação, dita o ritmo do jogo, mais ou menos como eu citei o caso do Rodriguinho no Bahia. O Castan está bem, é um zagueiro firme. No esquema do Ramon, o Vasco é um pouco mais reativo. Então, muitas vezes, contra times superiores, ele vai dar trabalho. O Vasco não está entre os favoritos, não é porque agora é líder, né, após 3 rodadas, que ele virou o bicho-papão, é favorito. Não, eu não vejo dessa forma. Mas ele pode, mesmo contra os times mais qualificados, oferecer resistência, trabalho, com essa organização, um time compacto, muito reativo, e jogando ali, quem sabe, por uma pifada do Benítez para o Cano, uma bola parada. Aí você fala, num campeonato de 38 rodadas, eu acho que, é claro, o objetivo sempre, qualquer time sonha com o título, qualquer torcida está animada, a torcida do Vasco está eufórica com razão, por vários fatores, mas se conseguir uma vaga na Libertadores, com os problemas que tem o Vasco, as limitações que tem o Vasco hoje, é uma excelente campanha, né? Então, até porque quanto mais você fica alto na tabela, mais dinheiro você ganha. Hoje a posição na tabela, assim como na Premier League, rende mais dinheiro. É importante você tentar ficar na melhor colocação. Só que eu acho muito mais realista o Ramon, com esse time mais organizado, tentar um título da Sul-Americana, por exemplo. É muito mais factível. É muito mais lógico você imaginar o Vasco, em termos de título, nas Copas, ou Copa do Brasil, ou especialmente na Sul-Americana, que eu acho que seria uma grande pedida para esse time do Vasco. Felipe Bastos vai bem, eu falei do Marinho, que é um excelente chutador, finalizador. Felipe Bastos também está nesse time, com bola parada ou com bola rolando. Então, todo time poderoso ou com limitações tem as suas armas, tem as suas virtudes. Então, o Vasco tem um goleiro que é um bom goleiro, tem pelo menos um bom zagueiro, a espinha dorsal dele está mais ou menos construída. Um bom volante, um bom meio, um bom centroavante. Os outros jogadores, inclusive porque ficam nas beiradas, são os jogadores laterais, são coadjuvantes. O Vasco não tem dos melhores, mas com essa espinha dorsal, sobrevivendo à maratona de jogos. O Pikachu é um jogador importante, já está fora e até onde eu sei ele não tem prazo ainda para voltar. O Vasco não tem esse luxo de 5 substituições, vamos lá, vai tirar do banco coelhos da cartola e tudo mais. Não tem isso. Então, não quero desanimar a torcida do Vasco, que tem todas as razões. A torcida do Vasco é muito engajada nas mídias sociais, nas campanhas do clube, pelo CT, para ajudar a trazer jogador. Qualquer campanha que o Vasco lança, a torcida abraça o time, mesmo quando a coisa está bem ruim, né? Então, tem que festejar esse início surpreendente. O Ramon só tem vitórias. O ramonismo, que agora é a brincadeira da moda, o ramonismo, ele não tem empate. Ele pegou na reta final do estadual, a volta da pandemia, ganhou os jogos. Aí você falava, bom, mas ele ganhou de uns times pequenos que estavam completamente desestruturados com a pandemia. Tá bom. Aí ele ganhou jogos treino. Aí você fala, pô, jogo treino não vale pra nada, né? Não dá pra levar a sério. Aí ele começa o brasileiro, ele é 100% de aproveitamento. Não é nada. O Sampaoli estava invicto no Galo até perder para o Botafogo. Ainda não apareceu alguém para conseguir tirar ponto do ramonismo. Vamos ver até onde esse conto de fadas
vai acontecer, se em algum momento a carruagem vai virar abóbora. Legal, Rodrigo, a gente está vendo aí na tela, diga, Eugênio, enquanto a gente está vendo o segundo gol, né? O gol do Felipe Bastos, uma bomba no ângulo, a gente está vendo os melhores momentos do jogo, já vou descrever os gols um por um aí, mas pode falar, Eugênio. Não, eu queria pontuar uma coisa importante desse time do Ramon, que é a defesa. É uma defesa sólida, e isso é fundamental para um time que entra no Campeonato Brasileiro. Então ele está jogando ali, com o Castan, que é o líder da zaga, mas o Ricardo Graça, que joga ao lado dele, tem jogado muito bem. Um jogador que muitos achavam, não dá para jogar junto com o Castan, porque os dois são canhotos. Não tem problema, os dois estão jogando, estão se entrosando. E o Ramon, desde o primeiro jogo, ele tem feito uma coisa importante. Ele segura o lateral esquerdo, o Henrique não passa para o ataque. Então o Vasco sempre tem pelo menos os 3 ali. E aí libera um pouco mais o lateral pelo outro lado. No meio de campo, o Vasco tem usado, e usou hoje de novo, um recurso que tinha usado contra o São Paulo. Colocando o Bruno Gomes como o primeiro homem para dar um pouco mais de liberdade para ou o Felipe Bastos ou o Andrei, um dos dois sobe para apoiar o ataque, nunca os dois juntos. Mas quando o time é atacado, o Vasco tem sempre 3 volantes, ou quando está em campo o Bruno Gomes, 3 volantes segurando ali. E a defesa é muito importante num campeonato de pontos corridos. Se você tomar poucos gols, você vai fazer uma campanha segura. É o que o Vasco tem feito. Quanto ao Pikachu, realmente é um jogador importante no aspecto ofensivo, mas ele saiu e o Vasco, sem ele, tem conseguido manter os resultados. Hoje jogou o Vinck, Cláudio Vinck, que é o terceiro lateral direito. Tem o Caio Tenório, menino da base, que tem sido primeira opção na ausência do Pikachu. Hoje ficou no banco, porque tem o desgaste. O Ramon fez o rodízio, entrou o Cláudio Vinck, que se não fez uma partida brilhante, deu a sustentação defensiva necessária. Outra coisa que o Ramon fez hoje foi mudar um esquema diferente para jogar fora de casa. Começou com 2 linhas de 4, com o Neto Borges, fechando pelo lado esquerdo, para dar proteção. O Vasco teve dificuldades. Em vários momentos do jogo, inclusive, a gente vê a bola na trave do Sobis, estava 1-0. Né? Ceará poderia ter empatado aí. E aí a história poderia ser outra. A gente podia estar contando uma outra história aqui. Eugênio. Mas é que, ao longo do jogo, mesmo com o Ceará mais presente no ataque, o sistema defensivo segurou a onda. E o Vasco ganha o quê? Pressão na saída de bola, é como sai o primeiro gol. Contra-ataque, como saem o segundo e o terceiro gols, pegando a defesa do Ceará desarrumada. Isso é trabalhar com muita coerência, sabendo as limitações. Primeiro defender e, quando puder ir na boa, vai. E quando vai, está sendo feliz, pela eficiência em aproveitar as oportunidades.